de respostas para a sua vida e para a minha vida. A presença do Senhor Jesus, ela é capaz de fazer por você o que a religião não é capaz de fazer. Porque a religião, ela mata, mas o Senhor Jesus, ele traz vida e vida em abundância. Por isso que a presença do Senhor cura a depressão, por isso que a presença do Senhor preenche o vazio do coração. Por isso que a Bíblia chama Ele de Pai e chama Ele de amigo. Por isso que Ele morreu em uma cruz, querido, porque Ele sabia que eu estaria aqui hoje, você estaria aqui hoje, mesmo sabendo que nós somos pecadores, falhos. Nós estamos aqui, julgamos os outros, nós estamos aqui e odiamos os outros, mas mesmo assim, Ele, conhecendo o nosso coração, insiste em nos amar. Ele é um modelo de conduta, Ele é um modelo a ser seguido, porque Ele ama, mesmo sabendo quem a gente é. E Ele mesmo foi julgado, porque Ele comia com pecadores. Ele mesmo foi julgado, porque Ele andava com pecadores, mas Ele era o Filho de Deus. Por isso Ele nos entende, porque Ele não veio nesse mundo como Deus, mas como homem. Então Ele entende a dor do nosso coração. E você não veio aqui essa noite, meu querido, para bater palma na hora do louvor, e nem para assistir uma banda tocando, mas você veio aqui nessa noite para adorar esse Deus, que é digno de toda adoração, de todo louvor. Um rei que se esvaziou por amor, um rei que se entregou por amor. Então você que olhou para dentro de você nessa noite, encontrou coisas dentro de você, meu querido, que só você e Deus conhece. Eu quero te dizer que isso não é um impedimento para que nessa noite você levante suas mãos e entregue o seu melhor para Ele, porque Ele conhece o coração dos seus filhos e Ele sempre está com as mãos estendidas com perdão, com graça e com misericórdia. Já chegou o tempo de nós entrarmos por essa porta com a convicção de que Ele está aqui, de que isso não é um encontro social, nem de amizade, mas é um encontro com Ele. Louvores, e aonde o Senhor está, a liberdade, aonde o Senhor está, a cura, a transformação, e Ele está aqui nessa noite. Você pode ir comigo levantar suas mãos
mais alto que você puder e liberar palavras de adoração. Você está diante dele, então você pode falar com as suas palavras, porque ele vai te entender. Comece a exaltar esse nome, comece a engrandecer esse nome. Comece a declarar: o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é fiel. Porque Ele é digno e santo. Aleluia. Glória a Jesus. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo Deus
confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia, vamos celebrar o Senhor. Celebrar, dançaremos, gratos ao teu amor. Tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar. Cantaremos, glória a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar. Dançaremos, gratos ao teu amor. Tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar. Cantaremos, glória a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. Tua glória, ó Deus. Seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que dança e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Glória a Jesus. Santo é o teu nome.
foi abrindo os meus olhos e foi fazendo eu entender e me enxergar como Jesus me via. Jesus fez com que eu me lembrasse de onde Ele me tirou e aonde eu poderia estar se não fosse a presença do Senhor sobre a minha vida e a graça e a misericórdia dEle sobre a minha vida. E me fez lembrar também que a palavra dEle é que não seria fácil, mas que valeria a pena, que o caminho é estreito, que Ele mesmo foi julgado, Ele mesmo se sentiu sozinho, Ele mesmo se sentiu abandonado, mas Ele foi até o fim, porque valeria a pena. E eu não sei como você entrou aqui por essas portas dessa igreja nessa noite. Eu não sei se você entregou para o diabo coisas que o Senhor havia colocado em tuas mãos. Eu não sei se você chegou aqui abatido ou preso em alguma área da sua vida. O que eu sei é que existe um Deus que liberta, que restaura, que traz vida, que sopra sobre um vale de ossos secos e faz levantar um exército. Oh! Olhe para o homem, olhe para Deus, não olhe para as críticas, olhe para Deus, não olhe para os julgamentos, olhe para Deus, olhe para a cruz, porque o grande dia haverá de chegar, que Ele vai olhar e vai falar: vem meu filho, porque valeu a pena, você confiou em mim. God.
teus pés me rendo, pois a tua glória quero mais quero é te ver. Tua majestade, tua voz, tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade, tua voz.
tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Peça a Ele, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Peça a Ele, mostra-me tua glória, 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 mostra-me tua Pode glorificar o nome dele nessa hora, meu querido. Dê um aplauso a ele. Aleluia. Glória a Deus. Saia do seu lugar, querido. Cumprimente as pessoas aí que estão do teu lado. Dê um abraço nessa pessoa, se você não sabe o nome dela. Se ela for nova aqui, fala com ela que ela é muito bem-vinda no nosso meio. Aleluia. Aleluia, querido. O Lucas está viajando, então nós vamos ler os avisos aqui agora. E vai ter um pregador internacional aqui. Pregador internacional, você vai querer pregar aqui ou lá em cima? Aqui mesmo? Então vou chegar mais perto para a galera ver que você é muito bonito. Amém, gente? Amém, gente? Vocês estão vivos aí? Os avisos de hoje são os mesmos de sempre. Nós precisamos dizê-los, né? Amanhã de manhã, acho que é 8 horas que é a escola bíblica. 8 horas tem escola bíblica. E logo em seguida é o nosso culto. O Lucas pediu também para estar frisando com vocês aqui a tarde das famílias, que vai acontecer terça-feira. E frisar também que vai acontecer o batismo lá na tarde das famílias. Então quem for batizar, que estiver aqui, a aula para o batismo vai ser na segunda-feira aqui na igreja 7h30. Tá bom? Então a galera que tiver dado o nome para o batismo, que vai acontecer na terça-feira, às 19h30 aqui na igreja, vai estar acontecendo a aula para o batismo. É uma preparação que o pastor Giovanni dá para vocês, tá bom? Quarta-feira, a campanha Cura das Emoções. Quem vai estar pregando é a Magda. Então a galera que já teve a oportunidade de ouvir a Magda pregando, é muito de Deus, tá? Bem que vai ser uma benção. E sábado que vem, nós não vamos ter o nosso culto aqui na igreja. O que vai acontecer? Vai estar acontecendo um evento lá na Presbiteriana, deixa eu ver aqui onde que é, lá na Rua Nova. Todo mundo sabe onde que é? Onde que é? Não, mas aonde? Hã? Perto da Unimed? Hã? Em frente ao Menino Jesus? Em frente à Unimed? Em frente à Unimed,
vai estar rolando o culto lá. E aí a gente vai estar participando com eles lá nesse culto. O Lucas pediu para frisar que vai ter lanche. Muito bom, né? Ele até escreveu aqui, ó, frisa que vai ter lanche. KKKK. Então, tipo assim, a galera não deixa de ir. A galera que está aqui hoje, vão para lá, a igreja lá é top pra caramba, então a gente vai para lá, a gente vai participar junto com eles lá, provavelmente vai ter uma oportunidade também que eles vão poder estar vindo aqui, tá bom? Entendido? Qual foi o primeiro aviso, tô zoando? Aí, o que acontece agora? Os obreiros podem vir cá para frente. Pode fechar os seus olhos, vamos orar. Hora das ofertas. De um dos maiores presentes de Deus, que Deus deu para mim, que é o Ministério Agnus Dei, né? E semana passada nós comemoramos a nossa festa de 11 anos, é isso? E temos vagas abertas. Quem tiver interesse, procurar o David, a Larissa e a Juliana, né? Cadê o David? David, dá um tchau aí, mano. Tá não? Eu, o Rian e o Vini, nós somos os 3 mosqueteiros da comunicação. Também estamos de vagas abertas. Se você tiver interesse em estar servindo a igreja, nas áreas de comunicação, artes visuais, pode procurar a gente. E é isso aí. Nós estamos pegando uma série lá na nossa célula, no intervalo, que acontece toda segunda-feira, lá no Casarão das Artes, de 8h30 às 9h. É você que estuda na FIC, você também que estuda na UNEC, faz igual o Samuel Moisés, vai lá. E está sendo muito bom. Está sendo muito bom experimentar o que Deus tem derramado nos nossos corações lá, sobre identidade. Então vamos pegar a palavra, curva a cabeça, feche os olhos, vamos orar a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado, Senhor, nos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado, Senhor. E, Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, não é para ouvir homem nenhum falar, Pai, mas para ouvir, Pai, o Seu Santo Espírito, Pai, a Tua doce voz. Senhor Deus, abra nossos corações, abra nossos olhos, nossos ouvidos, Pai. Queremos Te ver, queremos Te ouvir, queremos Te sentir, Pai. Que as Tuas palavras, Deus, digam quem nós somos, Pai, de verdade. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre o tema identidade. Para falar sobre identidade, nós vamos pegar por 2 bases. A identidade terrena e também a identidade celestial. A identidade terrena
é a nossa carteira de identificação. É por ela que nós somos conhecidos socialmente e também perante a sociedade. Sem essa carteira de identidade aqui não tem como a gente fazer nada. Não tem como a gente fazer alguma compra na internet, não tem como a gente trabalhar, não tem como a gente viajar sem essa identidade. Nessa carteira de identidade aqui estão os nossos dados pessoais. Está o seu nome, a sua filiação, um CPF, a sua assinatura, uma foto 3x4 muito feia, né? E em contrapartida, nós temos a identidade celestial. O que é a identidade celestial? Pegamos o texto base, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Pedro? Fala o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Em contrapartida com a nossa identidade terrena, a nossa identidade celestial, nós não nascemos no dia que mostra a nossa identidade terrena. Nós nascemos antes da criação do mundo. Nós nascemos antes que tudo fosse criado. Deus sonhou com cada um de nós. Nós nascemos no pensamento de Deus. E o que Deus pensa a nosso respeito? Deus, ele tem pensamento de paz e não de guerra. Deus tem pensamentos para nos dar o futuro que nós desejamos. Ele tem pensamentos para nos dar esperança e um futuro. Deus diz em sua palavra: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Então, Deus ele sabe muito bem os planos que Ele tem para a sua vida. Deus sabe muito bem quem você é. Deus sabe muito bem o seu futuro que tem preparado para você. Ele tem muito bem definido no pensamento dele quem é você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você pode responder para você mesmo. Você sabe quais são os pensamentos sobre você mesmo? Quais pensamentos que você tem sobre você? O que é que te define? Quem você pensa que é? E quem é você? Essa pergunta, ela molda a nossa vida. Ela faz a gente pensar em tudo aquilo que nós cremos, em tudo que nós acreditamos, em tudo aquilo que nós colocamos valor. Essa pergunta, ela revela a nossa identidade e ela molda a nossa vida. Nós podemos dizer, então, de uma forma bem genérica, que identidade é o que eu penso sobre mim, e também a forma de como eu penso que os outros me veem. Isso pode ser de uma maneira bem reduzida, identidade. Nós vemos um exemplo em Números capítulo 13, versículo 33. Pedro, coloca para a gente, por favor. O contexto dessa passagem é que o povo de Israel, junto com Moisés, está chegando perto da terra de Canaã. Então, Moisés escolhe um líder de cada tribo para poder ir lá e fazer espionagem, para trazer o relatório àquela terra. Se aquela terra ela é frutífera, quem habita naquela terra. Então, reuniu-se 12 espiões, de cada líder de cada tribo enviou. Ao voltarem de lá, a Bíblia relata que a terra é muito frutífera, tanto que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas quando eles chegaram lá, a maneira de como eles viam a si próprios interferiam diretamente no relatório deles. O que eles disseram? Eles disseram: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, aos olhos deles, eles se viam como gafanhoto, e eles pensavam também que aos olhos do gigante eles viam como gafanhoto. Mas eles eram espiões, ninguém viram eles. Então, como que ele definiu isso? Como que ele dizia que eles se viam como gafanhotos? E no verso 30, aparece de uma forma bem diferente o que Caleb diz. Caleb, ele fala ao povo: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Aqueles espiões, eles se baseavam na forma que eles viam a si mesmos. Enquanto Caleb, ele se baseava naquilo que a palavra de Deus diz, nas promessas que Deus diz, e o que Deus diz sobre quem era ele. Então nós estamos firmemente baseados nas nossas emoções, da forma de como nós vemos, ou então estamos firmemente baseados na palavra de Deus.
A voz que nós mais ouvimos é a voz que define a minha identidade. É a voz que define a sua identidade. Para falar sobre identidade, nós temos que voltar no começo de tudo. A gente tem que voltar lá em Gênesis e ver qual foi o propósito de Deus e qual a identidade que Deus deu para a humanidade. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Deus diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Então, a verdadeira identidade, a identidade original que Deus deu para a humanidade, foi de reflexo de Deus, foi semelhança de Deus. Então, só quando nós entendemos a nossa posição, que estamos entre Deus e os animais, nós vamos entender que nós temos humildade, estando abaixo de Deus, reconhecendo a soberania do Senhor e andando em humildade e em submissão a Ele. E em superioridade aos animais, que nós somos seres moralmente superiores. E qual foi o propósito de Deus em nos dar essa identidade de reflexo de Deus? Qual foi o motivo de Deus nos dar a sua semelhança? Nós fomos criados, não criados para adorar. Algumas pessoas acham que a nossa criação foi para adorarmos a Deus, mas nós não fomos criados para adorar. Nós somos criados em adoração a Deus. Se eu dissesse que fomos criados para adorar, é a mesma coisa de dizer que Deus, Ele não é um Deus autossuficiente e que Ele precisa de algo fora de si, como adoração, para dizer quem Ele é. Mas nós conhecemos a Deus, e Deus Ele é todo poderoso, Ele é o grande eu sou, e Ele tem a completude toda nele. Então, nós somos criados em adoração. Por que em adoração? Adorar, até os anjos estão diante de Deus 24 horas dizendo santo, santo, santo. Nós somos criados para conhecer Jesus e ter um relacionamento e a alegria estando nele. E por que é importante tratar sobre identidade em Gênesis? Nós podemos ver que a primeira crise de identidade veio na conversa de Eva com a cobra. Gênesis 3, versículo 4. O contexto dessa passagem, a cobra chegou para Eva e falou o seguinte: a cobra representa Satanás. Falou: é verdade que vocês não podem comer nenhuma das frutas das árvores do jardim? Ela falou: não. Deus nos deu permissão para comer todas as frutas, de menos a fruta da árvore do meio do jardim. Porque disse que se comermos e tocarmos, nós morreremos. Então a serpente, ela disse: é certo que não morrereis. Versículo 5. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então nós vemos que aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus já tinha dado essa identidade para a humanidade e feito a semelhança de Deus, feito parecidos com Deus. E a cobra vem, ela coloca uma mentira que Eva não é semelhante a Deus. Então, por essa crise de identidade, Eva não se vê como semelhante a Deus, ela quis ser semelhante, ela quis ter algo que ela já era. E por aí entrou o pecado no mundo. E quando nossos ancestrais pecaram, nós também pecamos e nós fomos afastados da glória de Deus. Então, nós entendemos que Deus, Ele nos criou em adoração e que Deus nos criou à sua imagem. Qual foi o propósito de Deus nos criar em adoração? Quando o pecado entrou na humanidade, a nossa identidade original ela foi corrompida. Nós carregávamos a glória de Deus. Depois que caímos, o pecado entrou na humanidade. Em Romanos 1, 21 e 23, fala o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não glorificavam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo os sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, quando nós pecamos, nossos ancestrais pecaram, nós paramos de adorar o Criador para colocar o foco nas coisas criadas. Então, resta uma pergunta: qual que
é o meu motivo de adoração? O que eu realmente estou adorando? Porque a adoração, ela vai muito mais do que um lugar. A adoração, ela vai muito mais do que a reuniões de adoração. A adoração vai muito mais do que algumas canções cantadas a Deus. A adoração, ela não se interrompe. Aos olhos de Deus, tudo que nós pensamos, os nossos valores, os nossos conceitos, as nossas ações, as nossas conversas, isso tudo constitui atos de adoração. E esses atos de adoração constituem a nossa identidade. Então, nós como seres adoradores, nós somos adorações incessantes. Então, podemos dizer que todos adoram sem cessar. Desde ateus a cristãos adoram algo. Porque a nossa vida toda estamos a nos derramar alguma coisa, a nos derramar em alguém. E isso constitui a nossa identidade. Mas nós descobrimos que a minha identidade, a sua identidade, ela é filho amado de Deus, justificado pela fé por meio de Jesus Cristo. Nós somos filhos amados do Pai, em que repousa alegria e filho amado. Nós vemos que quando Jesus ele foi até João Batista para ser batizado, João ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. E naquele mesmo momento, houve uma voz do céu que falou: "Esse é o meu filho amado, a quem me traz alegria." Depois, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo levou ele ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando Satanás foi tentar Jesus, qual foi a primeira tentação que ele fez com Jesus? Ele falou o seguinte: Jesus teve fome. Ele falou: "Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão." Ele falou: "Se você é filho de Deus," o que Deus já tinha falado para ele: "Você é filho amado de Deus, você é meu filho amado." Então o diabo ele quer tirar essa parte de amado, porque Deus é amor. Vou falar uma vez que sempre quando nós pecamos, nós afastamos de Deus, é porque nós duvidamos do amor de Deus sobre nós. E o mais interessante disso foi a resposta de Jesus. Jesus, ele disse o seguinte: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus." O que define a nossa identidade são as palavras de Deus. Quando a minha identidade ela não está agarrada na palavra de Deus, eu passo a me identificar com a minha situação, eu passo a me identificar com as minhas feridas, eu passo a me identificar com os meus momentos de angústia. E quando isso domina meu coração, eu passo a olhar para mim mesmo, os meus olhos não estão mais no alto, mas meus olhos estão em mim, e eu começo a pensar que Deus não me ama, eu começo a pensar que Deus não é amor, eu começo a pensar que Deus não é bom. Jesus ele nos ensina que é o seguinte, que você não é o que fizeram contigo no passado. Você não é o que você se sente. Você não é o que você faz. São as palavras de Deus que formam a nossa identidade. São as palavras de Deus que dizem quem nós somos. Não é a palavra de nossos pais, não é a palavra de nossos julgamentos quando passamos pela infância, pela adolescência, mas sim Deus que nos conhece, que sabe quem realmente nós somos. São as palavras de Deus que enchem e satisfazem nosso coração. Deus, quando Jesus veio à Terra, ele era filho unigênito. Quando João 3,16 fala que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu isso aqui, a palavra unigênito. Era o Filho único de Deus. Mas quando Jesus veio, e por livre vontade, ele se fez sacrifício em nosso lugar, e nos ligou ao Pai. Aquilo que um dia estava desfeito, Jesus, ele refez por amor a Deus, por amor a nós. Então, Jesus, de unigênito, ele passou a ser o primogênito de muitos irmãos. E que hoje, esses muitos irmãos somos nós, e essa é a nossa família. Quando nós encontramos a nossa identidade nas palavras de Deus, nós realmente passamos a confiar em Deus, nós passamos a realmente acreditar o que Deus ele fez por nós, o que ele fez e faz através de nós. As coisas não mudam de uma forma rápida, mas elas são processos bem lentos, mas nós temos a certeza, a convicção que nós não estamos mais sozinhos. Aquela dificuldade antes que nós passávamos,
Nós não vamos passar mais, porque agora temos um amigo, agora encontramos quem nós somos em Deus. Ele não nos chama mais de escravo, ele nos chama de filhos amados, ele nos chama de amigos. Porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo, ele sabe o que o seu senhor faz. Então, nós vemos que Deus ele nos criou, a sua imagem, a imagem de Deus nos criou, com o propósito de sermos seres adoradores, para, por meio disso, manifestar Jesus. E no meio da nossa vida, nós encontramos muitas situações, muitas circunstâncias que nos querem levar a não colocar a nossa identidade em Cristo. Isso podemos chamar de idolatria da identidade. Jesus ele disse que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque lhe agradará mais um e desprezará outro. Ele continua falando que não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas por que Jesus ele comparou o dinheiro como um senhor? Porque quando nós não estamos olhando para o alto, como olhamos para baixo, o que o dinheiro ele pode nos dar? Ele pode dar uma falsa esperança, uma falsa alegria, ele pode dar um falso conforto, ele pode dar amigos, ele pode dar relacionamentos. Tudo aquilo que nós confiamos, não sendo Deus, pode se tornar idolatria da nossa identidade. Jesus ele deixa bem claro que nós não somos aquilo que nós aparentamos ser. Jesus ele diz que nós não somos o que vestimos, nós não somos o que comemos, nós não somos o que comemos, nós não somos a nossa posição social diante da sociedade. Porque Jesus disse para não nos andar preocupado com o dia de amanhã, não andar preocupado com o que comer, não andar preocupado com o que vestir. Ele falou que a vida ela é mais importante do que comer e beber. Ele falou que o corpo é mais importante do que a roupa. Quando a nossa identidade ela está baseada nas aparências, nós nos tornamos carentes de atenção, de reconhecimento. Nós colocamos tudo que nós somos, tudo que nós fazemos nas nossas aparências, na nossa posição social, no nosso status. A gente vê por aí, muitas das vezes as pessoas, elas fazem coisas para se tornarem públicas. Talvez muitas vezes não que elas gostam, mas porque elas são obrigadas e sentem carentes de só ter na sua identidade, na sua posição social, elas são valorizadas. Infelizmente, eu já passei por isso já. Eu já coloquei já a minha confiança naquilo que as pessoas elas olhavam para mim. Eu já aceitei coisas que só porque eu queria ser aceito, que eu queria ter algum valor social. E quando isso era tirado de mim, eu não me sentia nada, não me sentia ninguém. Eu achava que aquele feedback que eu tinha das pessoas, isso que me definia. Então eu não tinha um valor próprio, eu não tinha conceitos próprios. Eu me agarrava àquilo que parece bom, àquilo que está em alta. E como que, quando eu passei por isso me marcou demais. Também, Jesus ensina outra coisa. Você não é o que você faz. Nós andamos muito preocupados com essa vida. Nós andamos muito preocupados com o trabalho. Nós andamos preocupados o que nós vamos gerar renda para poder investir, gerar renda para poder sobreviver. E Jesus ele nos ensina que sendo filho de Deus, nós não precisamos andar preocupados com essas coisas. Que sendo filho de Deus, o próprio Deus, como Pai, ele se obriga a nos dar essas coisas. Não vai faltar nada de comer, não vai faltar nada de beber, não vai faltar o seu sustento, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria na sua vida, não vai faltar a paz. Porque quando a gente coloca a nossa identidade no que fazemos, quando a gente coloca a identidade que no nosso curso, quando eu finalizar meu curso, eu vou ser um administrador, quando eu finalizar o meu curso, eu vou ser um médico, quando eu finalizar meu curso, eu vou ser um engenheiro civil. Aí eu coloco a minha identidade não naquilo que eu sou de verdade, mas naquilo que eu faço. Ou então, às vezes isso pode ser até tão sutil, que isso pode até estar dentro da igreja, eu colocar como quem eu sou, como meu chamado. Mas a primeira coisa que nós somos chamados é para ser filhos de Deus. Uma coisa que me impressiona muito na palavra de Deus está em Salmo 127, versículo 1 ao 3. Fala o seguinte:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a cidade. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos que seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, às vezes, nós ficamos tão preocupados em trabalhar, tão preocupados com o que nós estamos produzindo, que nós esquecemos que, como filhos de Deus, nós já temos tudo isso já. Ali Deus fala que aquele que descansa nele, aquele que pode mesmo dormindo, outra versão fala que mesmo dormindo, ele colhe. Né? Ele ensina que nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Ele falou que se o Senhor não construir a casa, é inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não estiver na sua faculdade, é inútil que você faça a faculdade. Se o Senhor não estiver no seu casamento, é inútil fazer isso. Porque nós não podemos olhar somente para aqui baixo. Nós devemos, igual o Colossenses fala, devemos ter os olhos no alto. Os olhos onde está o trono de Deus, onde está o que Deus quer, que Deus seja feito. E Jesus, ele confronta os fariseus dizendo essa palavra: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Ainda mais o seu Pai que está no céu dá aos que o amam. Então, a gente se colocar a identidade naquilo que nós fazemos, a identidade, nosso posicionamento social. Na verdade, como filhos de Deus, nós temos que aprender a descansar e saber que Deus ele concede tudo aquilo. Que o único nosso trabalho é ser filho de Deus, entender que nós somos filhos de Deus e somos agraciados pela essa graça do Pai. Você não é o que te fizeram. Você é o que Cristo fez por você. Você é nascido de Deus, você é filho de Deus. Muito mais do que filho de Deus, você é filho amado de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados por meio da fé em Cristo, onde que por Ele somos aceitos pelo Pai. Então, nós não somos aquilo que fizeram no nosso passado. Nós não vamos nos tornar aquelas marcas que nos marcaram na infância, não vamos tornar aquela acusação, aquele rótulo que nos taxaram na adolescência. Porque nós não somos o que nós fazemos, nós somos o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós. Então, como filho de Deus, nós temos que aprender a descansar em Deus e saber que a nossa identidade está em Jesus. Imagina um pai que ele é tão gracioso, que ele se importa tanto com os seus filhos, que diz: filho, não precisa andar preocupado com o dia de amanhã. Filho, mais que você se preocupe, você não pode acrescentar nenhuma hora sequer na sua vida. Filho, por que você está andando preocupado? O que você vai vestir, o que você vai comer? Filho, descansa em mim, porque até você descansando em mim, eu te darei, eu te agraciarei. Nós temos que reconhecer a paternidade de Deus, reconhecer que por sermos filhos de Deus, não nos falta completamente nada. Mas qual que é o propósito de Deus de nos dar tudo que nós precisamos? Qual é o propósito de Deus de não falar para a gente não ficar preocupado por causa de nada? Tem uma passagem que eu gosto demais, que é de Marta e Maria. Que Jesus ele foi fazer o lanche lá na casa lá de Marta e Maria. E Marta estava muito ansiosa arrumando a casa. Enquanto Maria ela estava aos pés de Jesus. E Marta, vendo Maria aos pés de Jesus, ela falou: Senhor, fala para Maria me ajudar, eu tenho tanto trabalho para poder fazer aqui. Jesus fala: Marta, Marta, por que está ansiosa? Poucas coisas são necessárias. Aliás, só uma coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte. Então Deus ele nos dá tudo que nós precisamos. Deus ele é toda a nossa fonte. Porque Ele nos dando tudo que nós precisamos, o que Ele quer é que nós estejamos somente sentados aos pés dEle, ouvindo quem Ele é e também revelando a nós quem nós somos. Não há nada melhor do que encontrar a nossa identidade enraizada em Deus. Uma identidade onde você não vive de aparência, onde você não vive com uma pressão para agradar aos outros, onde que você só quer ficar perante o Pai ouvindo as suas palavras. Amém? Vamos curvar a cabeça, fazer uma oração.
Os meninos do louvor podem descer. Rinha, apaga a luz para mim, por favor. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter restaurado, Pai, tudo aquilo que foi desfeito um dia. Nós estávamos, Senhor, afastados, Pai, do Senhor. Estávamos, Senhor, afastados, Pai, do Senhor, Pai, que é a verdade, do Senhor que é a vida, Pai. Senhor Jesus, quando fomos afastados de Ti, Pai, houve a primeira morte, mas pelo Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, o Senhor nos trouxe vida, Pai. O Senhor trouxe, Deus, uma vida de verdade, Pai, que vale a ser vivida, Pai. O Senhor nos ensina, Deus, que nós não devemos para andar preocupado, Deus, por causa de nada, Pai, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é Pai e cuida dos teus filhos, Senhor Deus. Senhor Deus, não há nada melhor, Pai, do que, Pai, estar descansando no Senhor, Pai. Não há nada melhor, Senhor, do que, Pai, e ver o Senhor, Pai, como nosso Pai, que nós não tenhamos que preocupar por causa de nada, Senhor. O dia de amanhã é seu, Pai. A nossa vida é tua, Jesus. Nos ensina, Deus, a estar enraizados, Deus, a nossa identidade em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Porque, Pai, nós não somos, Pai, o que nós fazemos, Pai. Nós não somos, Deus, aquilo que fizeram conosco, Pai. Nós não somos, Deus, aquelas palavras, Deus, que nos machucaram, Senhor. Nós não somos, Deus, aqueles rótulos, Deus, que nos taxaram, Pai. Mas nós somos filhos amados Teus, Deus. Nós somos Teus filhos amados, Pai. E essa é a nossa identidade, Deus. A identidade, Deus, que queremos carregar, Pai, no nosso coração, Pai. Sabendo que o Senhor é bom, Pai. Sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. E que o nosso único trabalho, Pai, é descansar em Ti, Senhor. É ouvir Tua palavra, Senhor. Que o nosso único trabalho, Deus, é confiar, Pai, em Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor, quando nós inventamos desculpas, Senhor Deus, para não estar para os Teus pés, Senhor. Nos perdoe, desculpa, Deus. Nos perdoe, Senhor. Quando a ansiedade, Deus, nos rouba, Senhor, da Sua presença, Pai. Nos perdoe, Deus, quando nós colocamos a nossa identidade, Pai, em pessoas, Deus. Onde que nós não ouvimos a Sua voz, Pai. Onde que precisamos de pessoas, Deus, para reafirmar que somos amados. Onde que precisamos de pessoas, Deus, para reafirmar, Deus, que somos aceitos. Se nós já somos aceitos, Pai, se já somos amados pelo Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem quem eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês, quem dizem quem eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo pelo meu Pai que te revelou. E te digo mais: e tu é Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Espírito Santo, revela, Senhor, revela o Senhor Jesus, Senhor, na nossa vida, Senhor. E Senhor Jesus, revela, Pai, quem nós somos em Ti, Senhor Deus. Revela quem nós somos em Ti, Pai. Não queremos, Pai, carregar mais nenhum fardo pesado, Senhor. Queremos carregar, Deus, o Teu fardo de amor, Pai. Queremos carregar, Deus, o Teu fardo de misericórdia, Pai. Queremos, Deus, ser, Pai, o que o Senhor pensa de nós, Pai. Não aquilo que nós pensamos, Pai, que nós somos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, abrir nosso coração, Pai, para aceitar a Tua palavra, Deus, que diz quem nós somos, Pai. E a Tua palavra, Senhor, nos diz, Pai, nós somos filhos aceitos de Deus, Senhor. Ainda com os olhos fechados, cabeça baixada, quando o Espírito Santo, Ele estava me conduzindo por essa palavra, Ele me trouxe uma palavra no meu coração para dizer essa noite, que é a seguinte: se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tira dentre você os deuses estranhos e preparai o coração para o Senhor. Tira tudo aquilo que você tem colocado a sua identidade, tudo aquilo que você tem definido que você é. Tira, a responsabilidade é sua de tirar. Prepara o coração. Prepara o coração que eu entrarei. Espírito Santo, aqueles que entenderam
passaram muito tempo se baseando nas suas emoções, que passaram muito tempo se baseando nos outros, que passaram muito tempo se baseando nas feridas, aqueles que passaram muito tempo se baseando naquilo que aconteceu na infância, naquele julgamento, naquela humilhação, naquele abuso, naquela rejeição. Está na hora de tirar tudo isso do teu coração. Tira tudo isso do teu coração e prepara o coração ao Senhor. Aqueles que o Espírito Santo tocou, que querem abrir mão de tudo aquilo que tem segurado a identidade, que quer preparar o coração, dê um passo de fé e vem aqui na frente declarar que você quer que Cristo seja a sua bandeira, que as palavras de Deus definam quem você é. Fique à vontade.